Então, um lado meu ele estava nervoso, mas o outro lado ele ficou muito feliz. Porque é um tema que, desde que eu me converti, eu sempre me interessei muito. Eu quero falar hoje sobre chamado. Amém? O tema da ministração especialmente se chama Mantenha-se fiel ao seu chamado. Amém? Irmãos, como eu falei, quando eu me converti, alguns anos atrás, eu não sabia absolutamente nada sobre chamados, dons ministeriais. E com o passar do tempo, quando eu comecei a aprender sobre eles, eu comecei a achar eles muito parecidos com superpoderes. Então, por isso que eu achei muito, muito legal. Então, tem um lado meio nerd meu que fica muito animado para falar disso. Amém? Porque para mim era o máximo. Para mim, assim, quando eu comecei a aprender sobre chamados e os dons, era assim, era como se tivessem poderes disponíveis. Aí Deus, ele olhava para cada um e falava, a sua missão vai ser essa, esse aqui é o poder para você fazer ela. E ele fazia isso com cada um de nós. Então, por isso que eu achava muito, muito legal. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo uma coisa, que o chamado, o dom ministerial, ele não é só sobre ser algo legal, sobre ser algo que de destaque. É sobre responsabilidade. Amém? Quando eu comecei a buscar a Deus para saber o tema da ministração de hoje, Ele colocou no meu coração esse livro aqui, Chamados por Deus. Ele é do Kenneth W. Hagin. Eu não me lembro, o Hagin é o pai ou o filho? W é o filho, é verdade. Ele conta a história do pai aqui no livro. Eu ganhei esse livro de presente há um tempo atrás e, irmãos, ele trouxe coisas poderosas para a minha vida. Eu consegui aprender muita coisa sobre, não especificamente sobre o meu chamado, mas as coisas que eu posso fazer para crescer, para me desenvolver. Amém? Então, eu queria recomendar a leitura desse livro para vocês. Assim como eu também recomendo Os Dons do Ministério. Esse aqui é do Hagin pai. Isso aqui é certeza. Os dois, nenhum deles vai te dizer qual que é o seu chamado, que dons ministeriais você carrega dentro de você. Mas esses livros, eles me ajudaram a ver um panorama maior. Eles me ajudaram a ter uma direção. Então, se você percebe no seu coração um chamado, você tem no seu coração um chamado, ou se você ainda não sabe qual que é o seu chamado, você quer se desenvolver, eu recomendo essa leitura para vocês. Se eu não me engano, a gente tem os 2 livros no Verbo Shop, inclusive. Irmãos, nós somos muito privilegiados. Vocês sabiam? Muito privilegiados. Dentre muitas coisas que Deus ele nos deu propósito. Pensa comigo, nós fomos confiados por Deus para cuidar das coisas preciosas dele. É Deus. Amém? E Ele confiou a cada um de nós coisas para nós cuidarmos, coisas para nós trabalharmos. É uma missão, sabe? O nosso chamado, ele é uma missão. Deus colocou no coração de cada um objetivos, colocou tarefas. E sabe, não teve nenhuma exceção quando Deus preparou esse chamado. Quando Ele determinou que cada um de nós fosse fazer, Ele não deixou ninguém de fora. Às vezes, algumas pessoas podem pensar que não possuem um chamado, ou o chamado que possuem é muito grande para elas percorrerem, para elas irem atrás. Sabe, isso são setas que Satanás ele vai lançando na mente. Faz você pensar, poxa vida, Deus confiou isso daqui, mas é grande demais para mim. Eu acho que não é para mim. Parece até que a gente está falando que Deus cometeu um erro, né? Quando a gente pensa assim. Isso são coisas que Satanás vai jogando na mente. São setas. Ele vai criando ali um complexo de inferioridade. Sabe com quem que ele fez isso? Moisés. Quando Deus revelou o que queria de Moisés, Moisés ele teve uma reação humana, uma reação natural. Para Moisés era impossível ele fazer aquilo. Para cumprir o plano divino dele, né? Moisés disse, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Falando, quem sou eu na fila do pão para ir lá em Faraó falar, ó, libera o povo de Deus. Só faltava ele falar, quem sou eu, a mosca do cavalo do bandido, para ir lá fazer isso daí? E a resposta de Deus ela foi clara, certamente eu sou contigo.
Bom, só daí Moisés já podia ter ficado na dele. Deus falou, ó, certamente eu sou contigo. Moisés era para ter ficado na dele, falado, beleza, tô indo lá. Só que não, Moisés ele continuou. Abre sua Bíblia comigo, por favor, lá em Êxodo, no capítulo 4, a gente vai ler do 10 até o 12. Êxodo 4, 10 ao 12 diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que has de falar. Então, mais uma para Moisés, para ele ir no caminho dele. Ele podia ter ficado na primeira. Mas o que a gente pode ver aqui? Moisés, talvez na época, ele talvez realmente podia ser um homem mais tímido, talvez um pouco mais retraído, talvez aquele cara um pouco mais na dele. E quando ele percebeu a convocação de Deus para ele, foi exatamente o que ele disse: oh, eu não sei falar muito bem, eu não sou eloquente. Ele fala: eu sou pesado de boca, sou pesado de língua. Então o que acontece? Ele recebeu a convocação de Deus, mas ele estava agarrado em inseguranças, em limitações, desculpas, que Satanás foi construído na mente dele. Então ele estava agarrado nessas verdades. Só que, mesmo se agarrando nessas desculpas, Deus deixou de fazer maravilhas através da vida dele? Não. Deus disse: eu serei contigo. Ponto, acabou. Deus ele não vai chamar as pessoas capacitadas. Deus ele vai capacitar aqueles que respondem a ele. Amém? E foi o que aconteceu com Moisés. Ele pegou aquele cajado e mesmo com todas as coisas que ele dizia que ele era, ele foi. O que aconteceu? Ele ousou acreditar em Deus. Quantas coisas não aconteceram dali? Mesmo com todas as inseguranças que ele carregava dentro dele, Deus não deixou de realizar maravilhas. Deus não se fez de desentendido. Falou: ah, poxa, Moisés é tímido, né? Vou fingir que eu não estou sabendo. Não, Deus sabia disso, mas Deus capacitou. Deus deu ferramentas para Moisés fazer o que precisava. Vamos ler comigo, por favor, lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 2 ao 9. Diz o seguinte: Perguntou-lhe o Senhor: O que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão, uma vara, ou um cajado. O nerd aqui dentro gosta de ler como um cajado, é mais legal. Então ele disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. Ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu a mão no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Ou seja, por meio dessas demonstrações, Deus estava mostrando que quem ia fazer o impossível era Deus, através da vida de Moisés. Deus ele sempre vai te dar todas as ferramentas, toda a capacitação que você precisa para realizar o seu chamado. Moisés ele apresentou vários problemas para Deus. Deus deu o projeto para Moisés e Moisés foi colocando ali objeções. Para todas as objeções, Deus deu uma solução. Até para a eloquência que ele dizia não ter. Eloquência, olha que palavra bonita. Até para essa eloquência que ele dizia não ter, Deus mandou alguém com ele, para que pudesse falar junto a Moisés.
Ou seja, para tudo aquilo que nós achamos que não conseguimos fazer, Deus ele vai dar uma ferramenta. Deus ele jamais vai mandar alguém para um campo de batalha sem dar as ferramentas que essa pessoa precisa. E as ferramentas precisas que essa pessoa precisa ter. Amém? A gente precisa entender o seguinte, qual que foi a virada de Moisés? Ele se agarrou naquilo que Deus deu, mesmo com as inseguranças, ele ousou crer e foi. Ele deixou Deus operar. E é isso que nós precisamos fazer. Deixar Deus operar através de nossas vidas. Amém? A gente precisa entender que esse poder gigantesco, ele habita em nós. É um poder gigantesco. Sabe uma coisa que me conforta muito? É saber que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, que precisou de muito poder para fazer isso, habita em nós. Tem noção a quantidade de poder que precisa para fazer isso? Esse poder gigante habita em cada um de nós. Amém? É Ele quem opera essas maravilhas através das nossas vidas. E amados, Deus ele conta com o nosso sim para operar essas coisas. Quando Deus ele chama alguém, não é simplesmente um convite, é uma convocação. Amém? E quando nós respondemos a essa chamada, esse chamado, quando nós dizemos sim para a convocação, nós estamos nos comprometendo com Deus. E a partir desse momento ele está contando que nós vamos cumprir as coisas que nós dissemos que vamos cumprir. Nós nos comprometemos com Ele. Ele não obrigou ninguém a fazer nada. Nem Moisés ele obrigou. Ele convocou e Moisés respondeu. A cada um de nós ele convoca, mas ele não obriga ninguém. Mas a partir do momento que nós dizemos sim, Pai, eu quero, conta comigo, então ele está contando com você. Amém? Irmãos, enquanto nós formos fiéis a Deus, Ele vai honrar com a nossa obediência. Amém? Não importa as circunstâncias que estão acontecendo, não importa se estamos cansados, enquanto nós estivermos firmes, fiéis àquilo que Ele confiou a nós, nós vamos estar bem. Amém? A gente precisa valorizar aquilo que Deus tem para nós, independente do ministério que nós vamos operar. Amém? Deus, Ele nunca vai abrir mão daquilo que Ele confiou a nós. Nunca vai abrir mão das nossas vidas. A palavra diz lá em Romanos, no 11:29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso quer dizer o seguinte, se Deus te chamou, Ele não vai voltar atrás. Se Ele te chamou, Ele não vai mudar de ideia no meio do caminho. Ele não vai olhar assim e falar, poxa, eu queria que a Aninha fizesse alguma coisa, mas eu não estou gostando dela hoje. Eu vou tirar ali o propósito dela e depois eu vejo o que ela vai fazer. Ele não vai mudar de ideia. Se Ele chamou a Aninha para alguma coisa, Ele vai fazer isso. Ele vai seguir o que ele planejou. Ele não volta atrás com a palavra. Ele não vai olhar para mim e falar, poxa, era para o Renan ser um pouquinho mais alto, não vai dar para ele fazer o que eu estava planejando. Ele não vai fazer isso. Primeiro que ele não vai se surpreender com a minha altura. Já começa por aí. Segundo que ele não vai voltar atrás do que ele disse. Se ele planejou um propósito para a gente, e ele planejou um propósito para a gente, ele vai se manter nisso. Acabou, ponto final. Irmãos, por mais que as coisas pareçam difíceis, a gente não pode nos deixar sermos enganados. Deus, Ele nunca vai voltar atrás com a palavra dEle. Mas vamos lá, calma lá. Deus tem um chamado para as nossas vidas? Tem. Deus, Ele conta com a gente para realizar esse propósito? Conta. Só que antes de nos mandar para um campo de batalha, como eu falei lá atrás, Ele vai preparar o soldado antes de ir. Amém? Como que Ele vai preparar? No secreto. Ele vai tratar caráter, vai tratar maturidade, vai tratar coisas específicas para que a gente cumpra isso. A partir do momento que nós fomos cheios do Espírito Santo, nós já temos todo o necessário para cumprir o que a gente precisa. Só que Deus, Ele vai nos ensinar. Deus, Ele vai lapidar as coisas. Ele não vai pegar um soldado que precisa pular de paraquedas e vai dar uma bigorna para ele. Ou um soldado que precisa de uma lança e vai dar um paraquedas para ele. Eu sou o cara no meio da batalha, joga uma mochila lá. Ele não vai fazer isso. Ele cuida de cada coisinha. Ele prepara cada detalhe.
Como eu falei, para Moisés ele deu várias objeções ali. Para cada objeção, Deus falou: ó, tenho resposta para isso e para isso. Vai. Você está preparado? Eu sou contigo. Vai. É só ir. Irmãos, eu estou falando essas coisas, não quer dizer que a gente não vai ter nenhum obstáculo. Se Deus está dando várias ferramentas, é porque a gente vai precisar usar as ferramentas. Amém? Satanás ele nunca vai ficar parado vendo a gente lá percorrendo, decidindo, avançando, sendo firmes ali no nosso propósito, e vai ficar de braço cruzado. O objetivo de Satanás é que a gente não cumpra aquilo que a gente precisa cumprir. Amém? Então ele vai colocar coisas nos nossos caminhos, vai fazer com que pareça impossível fazermos isso, vai parecer que é inalcançável, porque muitas vezes a desmotivação pode ser uma das principais armas dele. Vai fazer parecer que assim, o seu propósito está longe demais, e aí é muito fácil perder de vista qual é o objetivo, porque às vezes você pensa: cara, está tão longe, eu não vou conseguir ir, e aí no meio do caminho você para, você ali fica estagnado. Então ele vai levantar coisas para que a gente não alcance. Ele fez isso com Moisés. Fora as objeções que ele criou na cabeça de Moisés, as setas que ele foi lançando, toda vez que Deus operava maravilhas através da vida de Moisés, Satanás ia lá e tentava fazer igual. Moisés ia lá, jogava o cajado no chão, virava serpente. Aí o faraó ria assim de cantinho, chamava os magos sábios dele e fala: faz o mesmo. Aí eles iam lá e faziam. O que ele queria fazer? Ele queria desmotivar Moisés. Só que olha a diferença. Eles fizeram a mesma coisa que Moisés? Não, fizeram parecido. A diferença é que a serpente do cajado de Moisés, ela engoliu as serpentes do faraó. É isso que acontece. Satanás ele tem um certo poder? Ele tem. Só que o poder dele ele não é comparado ao poder de Deus. Não interessa quantas vezes ele tente ir de confronto. Satanás é um ator. Ele vai se fazer parecer gigante. Só que ele está abaixo dos nossos pés. Como eu falei lá atrás, sabe o poder gigantesco que ressuscitou Jesus dos mortos? Criou o universo quando Deus falou? Que habita em você? Você consegue imaginar alguma coisa maior do que esse poder? Não tem. É o Espírito Santo de Deus, não tem nenhum poder maior do que esse. Só que Satanás vai ficar ali tentando fazer com que tenha. Ele vai ficar ali fazendo as pecinhas dele para que você pense que o poder dele é maior. Ou que o poder que você tem é menor. É isso que ele faz. Ele não passa disso. Um ator. Só que, quando colocado à prova contra o poder de Deus, as serpentes deles foram engolidas. Acabou. Amém, amados? Então, como eu falei, Deus ele vai sempre te preparar e te capacitar e te equipar com as ferramentas que você precisa. E Ele vai te mandar quando Ele disser que você está pronto. Agora, o que é estar pronto? Quer dizer que Deus está esperando você ficar perfeito para poder te mandar? Não. O estar pronto é estar com convicção daquilo que você precisa fazer. É estar sempre com essa convicção guardada e se mantendo firme nessa convicção. Por quê? Porque, como eu falei, vão existir obstáculos, vão existir adversidades. E é a convicção daquilo que a gente precisa fazer que vai nos manter no lugar. Nosso pastor, ele às vezes conta a história em alguns momentos, e ele dizia: cara, o que eu estou fazendo aqui? O que manteve foi a convicção. A convicção de que ele sabia que Deus me chamou para esse lugar, Deus me chamou para fazer essa obra. E hoje a gente está vendo os frutos disso. Convicção. Essa é a chave para estarmos prontos. Convicção daquilo que Deus tem para nossas vidas. E nos mantermos fiéis a isso. Irmãos, tem um clamor lá fora. O pecado ele sempre existiu no mundo. Há muito tempo ele está aí. Só que hoje ele está escancarado. Antigamente, ele ainda era um pouco mais encoberto. Hoje não, está em TV aberta, disponível para todo mundo. O clamor que está lá fora, ele está maior do que nunca. Quando a gente diz sim para a convocação de Deus, não é só Deus que está contando com a gente. São as pessoas que estão lá fora. Elas estão contando com a gente também. Nossa missão é compartilhar a palavra de Deus. Esse é o propósito de todo mundo aqui.
independente em qual chamado, em qual dom ministerial você se encontra, todo mundo aqui tem o mesmo propósito: é ir atrás. O ministério da reconciliação é aí, tá para todo mundo. É o objetivo de todo mundo. Ir lá atrás, lutar contra esse clamor. A gente não pode ficar parado. Imagina se Moisés tivesse visto tudo que ele viu, pegado o cajado na mão e ali ficou parado. Acabou. Só vou pegar o meu cajado e vou para minha casa tranquilo. Imagina se ele ficasse só ali, ó, recebendo na sarça ardente ali. Irmãos, a gente não pode nos deixar ficarmos estagnados. As pessoas, elas contam com a gente. Deus conta com a gente para ir resgatar as almas que estão lá fora. Por isso nós precisamos nos manter fiéis àquilo que Ele chamou a gente. A gente não pode parar no meio do caminho. Infelizmente, às vezes é isso que acontece. A gente descobre o chamado, descobre o propósito e a gente começa a trilhar a carreira. Só que as adversidades vão chegando e é natural do ser humano ver a adversidade, às vezes, dar uma freada. Só que a gente não pode deixar essa freada parar a gente para sempre. A gente precisa permanecer firme no caminho que Ele deu para a gente. Amém? Mesmo que tudo nos diga o contrário. Mesmo se as situações, as circunstâncias não pareçam as mais favoráveis, mesmo se todo mundo julgue, mesmo se todo mundo chamasse de louco. Gente, todo mundo chamou Noé de maluco, até que começou a chover. Começou a chover, todo mundo falou Noé estava certo. Agora imagina só, se Noé, no meio do caminho, tá lá, anos que ele está construindo a arca, no meio do caminho ele fala: cara, o que eu estou fazendo aqui? E solta lá as ferramentas. 3 dias depois começa a chover. Aí Noé ia olhar para a arca. Será que dá tempo ainda de eu terminar? Os 45 do segundo tempo? Noé conseguiu concluir o que precisava porque ele se manteve firme. Ele se manteve ali, ó, todo mundo dizendo: não, você está louco, você está errado. Noé tinha certeza. Deus compartilhou um projeto detalhadíssimo com Noé. E Noé estava lá, ó, sem parar. A gente precisa ser fiéis, irmãos, naquilo que Deus chamou a gente. Não é sobre o que a gente pode fazer, é sobre quem nós representamos. De tudo que eu li nesse livro, tem uma frase, bem no começo dele, que me impactou muito. Aqui o Kenneth Hagin, ele estava contando uma história, que quando ele estava numa corrida de moto, que ele era radical, o Kenneth Hagin era um cara radical, ele ia correr de moto, e nessa corrida era tipo um rally. Então ele ia por caminhos ali de lama, no meio da floresta, e ele conta que ele caía, levantava, batia, caía, levantava de novo. Até que chegou um momento que ele estava num trecho, cheio de lama, ele caiu e ele deslizou, morro abaixo. Aí lá embaixo ele pegou a moto, respirou fundo e saiu arrastando a moto até lá em cima. Aí quando ele chegou lá em cima, ele apoiou a moto e se jogou no chão, porque ele estava exausto. Ele diz aqui na história que cada fibra do corpo dele gritava: mano, desiste. Não dá para continuar. E assim, naturalmente falando, não tinha problema ele desistir. Ninguém estava dependendo dele para ganhar a corrida. Não tinha ninguém nem olhando ele naquela hora. Uma hora alguém ia passar naquele trecho e achar ele ali, ia levar para casa. Assim, naturalmente falando, não tinha problema ele desistir. Só que ele falou o seguinte: neguei-me a desistir, porque eu represento o Senhor. Ele não estava na igreja, ele não estava ministrando, não estava profetizando, não estava evangelizando. Ele estava numa corrida de moto, todo cheio de lama, provavelmente cheio de hematoma das quedas que ele levou. Mas ele se negou a desistir, porque ele representa o Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude. Nós não podemos parar, porque nós representamos o Senhor.
Imagina como que vai ficar o nosso testemunho. Os representantes do Senhor parando no meio do caminho. Almas e almas lá fora esperando a gente. Só que ficou muito difícil, a gente parou. Só que ficou muito complicado. E a gente resolveu não ir mais adiante. Como eu falei, irmãos, a questão não é se nós conseguimos, é quem nós representamos. Moisés também disse que não ia conseguir. Só que ele ousou crer e conseguiu. Irmão, Kenneth Hagin, ele não ganhou a corrida naquele dia. Só que ele ganhou uma vitória ainda maior. Ele venceu a tentação de parar. Ele venceu a tentação de desistir. Ele disse que aquela vitória contou muito mais para ele. Ele se manteve firme. Irmãos, é como eu falei, ele estava numa simples corrida. Naturalmente falando, não é nada sério. Só que ele leva isso para todas as áreas da vida dele. Ele disse: eu decidi tirar a palavra desistir do meu vocabulário, porque eu não posso deixar isso na minha vida. Se eu me comprometi com uma coisa, eu não posso parar. Eu represento Deus. Se eu me comprometi com Deus, eu já não tenho opção. Ou eu vou, ou eu vou. Eu me comprometi com Ele. Se eu me comprometi com um irmão, eu não posso parar, eu represento Deus. Se eu me comprometi com alguma empresa, com alguma coisa, eu não posso parar, eu represento Deus. Ou eu vou, ou eu dou o meu melhor, ou eu vou e dou o meu melhor. Para Ele não tem outra alternativa. E essa atitude a gente precisa levar para a nossa vida. Entender que o chamado que Deus tem para nossas vidas é bom. Às vezes vai ser difícil? Sim. Às vezes vão ter coisas no nosso caminho? Vão. Só que Deus é conosco. Não podemos deixar que nada entre no caminho. Irmãos, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está num lugar seguro. A gente está num lugar saudável. É como um guarda-chuva. Sabe, o guarda-chuva está aqui e você está na chuva. Quando você entende qual que é o propósito e você vai no centro da vontade de Deus, você está guardado dessa chuva. Você está ali seco. Até quente você fica, porque é o guarda-chuva de Deus, ele esquenta também. Estar no centro da vontade dele é o melhor para a gente. Mas, Renan, como que eu fico assim preparado? Como que eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? É uma vida constante de oração. É você ali todos os seus dias, acordar pela sua manhã com gosto. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Está ali no decorrer do seu dia, lavando a sua louça, orei que macanta, sarabababababacê. É você todo dia conectado com Ele. E ali nos seus dias Ele vai lá, te dando notas, te dando direções. E você vai tendo certeza, você vai se firmando em convicção. Você não se deixa perder. Satanás, ele vai abrir muitas portas no meio do caminho, para que você não entre pela porta que Deus abriu para você. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. E Satanás, ele vai fazer o possível que ele consegue para fazer você crer que aquela porta é de Deus. Abrir o melhor negócio do mundo, poxa, é Deus, vai, passa, correndo, às vezes nem olha para os lados. Só que muitas vezes a porta que Deus abriu para você estava um pouquinho mais para a sua esquerda. Só que você não estava tão conectado. Só que você não estava ali no seu dia a dia conectado com o Espírito Santo e você foi na porta errada. Clareza é o que a gente precisa. No culto jovem eu falei sobre isso. Imagina que você está numa estrada, correndo 100 km por hora. Só tem você na estrada, sem farol, sem trânsito. Já tiveram essa sensação de assim, cara, que delícia estar dirigindo aqui, ó. Não tem nenhum trânsito, não precisa me preocupar com nada. Só que se você não tem certeza onde você vai, se você não está com seu GPS definido, irmãos, qualquer caminho é caminho para você. Você vai reto, quilômetros e quilômetros e quilômetros à frente, sendo que o seu destino estava 3 paradas depois de onde você saiu. A gente precisa entender, é buscar no Senhor. Pai, para que o Senhor me chamou? Pai, por que o Senhor me colocou aqui na terra? Eu falei, ninguém foi colocado aqui em vão.
Deus não fez ninguém aqui sem propósito. Todo mundo tem uma missão aqui dentro. Independente do ministério que você está, se você é um profeta, se você é um pastor, se você foi chamado para fazer diferença no trabalho, na faculdade, na política, todo mundo tem um propósito. Cabe a nós buscarmos em Deus o que eu preciso fazer. Pai, quais que são as ferramentas que o Senhor me deu para fazer isso aqui? Beleza, essa aqui é a ferramenta que o Senhor me deu? Como que eu uso ela? Como que o Senhor quer que eu use essa ferramenta? Irmão, vai. Não tem nada que possa parar você. Satanás, ele não tem o poder de tirar de você o propósito que Deus deu. Ele não tem o poder de tirar de você aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele não tem essa força. Por mais que ele coloque na mente das pessoas que ele pode, ele não pode. O que ele vai fazer é distrair você. Tirar o seu foco daquilo que você precisa focar. E aí, quando isso acontece, a gente vai na direção errada. O lugar mais seguro para estarmos é no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Queria pedir para vocês ficarem de pé, por favor. Queria chamar o Ministério de Música. Irmãos, quando eu penso nesse tema, eu falei no começo, para mim é um tema muito legal, parecem superpoderes. Só que esse tema, ele carrega um temor. Porque eu falei, é uma responsabilidade. Lá fora tem pessoas que contam com a gente. Às vezes são pessoas que a gente não conhece. Às vezes são pessoas da nossa família, do nosso meio de trabalho. Mas pessoas estão contando com a gente. Esse fato ele não muda. Pessoas estão contando com o nosso sim e com a nossa fidelidade para serem resgatadas. Entender o chamado é entender que você carrega uma responsabilidade. Entender que nós carregamos algo precioso, irmãos. É algo sério, mas é algo precioso. A gente precisa todos os momentos ter consciência do que Deus quer do que Deus tem para as nossas vidas. Queria pedir para você fechar os seus olhos. Vamos orar.